Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é um belo dia para falarmos acerca de ressurreição. É um belo dia para se falar sim, pois todos os domingos pela manhã, a igreja primitiva assim se reunia para celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Depois de uma semana árdua de trabalho, a congregação das famílias cristãs para compartilhamento de experiências, levar ali o mantimento para quem necessitava. Era um dia de muita confraternização, de muita alegria, pois sempre que eles se lembravam da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, as suas respectivas esperanças assim eram renovadas. Amém? E hoje nós vamos falar de ressurreição. Vamos abrir nossas Bíblias no texto de Ezequiel, do profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37. Nós vamos ler do versículo 11 em diante. Livro do profeta Ezequiel, versículo 11 em diante. Então me disse o filho do homem, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, nossos ossos secaram-se e a nossa esperança morreu. Fomos totalmente exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas e vos darei a terra de Israel, ó meu povo. E quando eu vos abrir as sepulturas e vos fizer sair, sabereis que eu sou Deus, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse e cumpri isso, diz o Senhor. Amém? Agora vamos aqui no versículo 37 e 26. Farei com eles uma aliança de paz, que será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, porei o meu santuário no meio deles para sempre. Meu tabernáculo permanecerá com eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel, quando o meu santuário no meio deles estiver no meio deles para sempre. Amém? Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, obrigado por essa palavra. Ressuscita os nossos sonhos, meu Deus, revigora o nosso viver para andarmos na Tua presença. Tu tens poder para ressuscitar mortos. Tu tens poder para trazer à existência as coisas que não existem. Abre portas, Pai Santo, quebra os grilhões, tira os impedimentos, pois Tu és aquele que pode todas as coisas. Nós não podemos abrir algumas portas, nós não temos acesso, nos falta competência, não temos condições, não temos recurso, mas o Senhor é aquele que multiplica pães, o Senhor é aquele que multiplica os peixes, o Senhor é aquele, Pai Santo, que com 300 vence um batalhão. Tu és aquele, Pai Santo, que ressuscita os mortos. Tu és aquele que estabeleceu Israel, teu povo, na terra que está consolidada nos dias de hoje. E para sempre será a terra de Israel, os teus filhos, para sempre. Nos livra do mal, Pai. Usa a minha boca, usa os meus sentidos. Eu os coloco à tua inteira disposição. Fala da tua palavra, Pai Santo. Revigora o nosso viver. Nos santifica por meio desta palavra. Nos enche de esperança, nos orienta por meio da tua palavra, e assim glorificamos o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus e o Santo Espírito. Amém. Glórias a Deus. Esse texto já foi tão pregado de diversas formas, principalmente pela teologia da prosperidade, sem muitas vezes trazer aspectos essenciais no que diz respeito ao poder de Deus, em especial o seu poder de ressuscitar os mortos. Em especial nesse texto é muito importante, eu fiz questão de frisar do verso 11 até o 14, porque ele dá ênfase no poder que ele tem de trazer à vida,
de unir o corpo, a alma e o espírito e trazer novamente a vida. Porque dele aqui nós encontramos no hebraico a palavra ruach. Ruach é o mesmo espírito, é o mesmo fôlego do sopro de Deus que concede vida aos seres humanos. Por mais que a ciência possa assim confeccionar, produzir em laboratório um conjunto de células vivas, é bem provável que este corpo, que até que se seja parecido com o de um humano, ele não terá o ruach, ele não terá espírito. Lá no texto de Tiago, nós vemos Tiago 2,26, Tiago, o bispo de Jerusalém, irmão do Senhor Jesus Cristo, nos afirmou que o corpo sem espírito é morto. Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 16, ele nos diz que o Espírito do Deus Altíssimo, o Espírito de Deus, testifica no espírito dos homens que somos filhos de Deus. Quando você aceita o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo habita no teu coração e te fornece vida espiritual. Você que estava em condição de morte espiritual passa a ter harmonia com o Espírito de Deus. E o teu Espírito que te dá a vida agora está ali enlaçado, entrelaçado pelo Espírito de Deus. E assim você passa a ser filho de Deus e ser mais sensível à presença do Espírito do Deus Altíssimo na tua vida. Amém? Então esse texto em especial vem tratar da ressurreição. Aqui Deus contrasta um vale de ossos secos, em especial contrasta uma série, um batalhão, um exército de ossos secos, com certeza um exército que foi derrotado, um grande batalhão de pessoas que foi assim derrotadas numa guerra, em especial no versículo 10 dá-se a entender que era o exército de Judá, o exército de Israel, que foram derrotadas nas grandes batalhas, nas grandes incursões, quando os impérios vieram e pilharam tanto Samaria quanto Jerusalém. E pilharam Samaria e Jerusalém por implicação do pecado. Não adiantou nada Israel montar os seus exércitos e pelejar como forma de remediação contra o inimigo, visto que a própria nação de Israel agora sofria as consequências do pecado por desobediência aos estatutos e à lei de Moisés. E por isso foram mortos. Com certeza essa visão aqui mostra que eles já estavam mortos e derrotados. O que havia sido registrado no livro de história, que os exércitos lutaram com bravura, os exércitos de Judá e de Israel lutaram com bravura contra o inimigo, mas sucumbiram no campo de batalha. Já havia muito tempo, visto que os ossos estavam secos e esbranquiçados, jaz no esquecimento, e quem passava por ali, em especial os judeus, nem passavam por ali, nem passariam num campo onde haviam resto de ossos. Se você conhece um pouco da lei de Moisés, você sabe que um judeu que vivia, que procurava a santificação, se ele estava ainda em voto nazireu, muito menos ainda. Né? Eles não tocavam em restos de cadáver, eles não tocavam em restos de ossos. Né? Então, o que é concedido a Ezequiel é a visão desses ossos. E ele está tendo a visão de um exército derrotado. Então, o Senhor lhe mostra em visão, e lhe traz alguma revelação, ele traz uma revelação daquilo que ele pode fazer, ele traz a revelação de promessas, e promessas estas que possuem em sua palavra inerentemente o poder para cumprir o que está sendo falado. Por quê? Vendo aqueles ossos secos e esbranquiçados, Ezequiel assim pensou: aqui jaz um exército que foi derrotado. Às vezes nós olhamos, pegamos os livros de história e vemos mais de 200 milhões de mortos, pessoas mortas que foram mortas no comunismo, onde foi instaurado repúblicas socialistas. Vemos aqui na Venezuela mais de 10 mil pessoas mortas por esse ditador Nicolás Maduro. E logo imaginamos, nação vai ser derrotada, milhares de pessoas morreram. E nós que somos cristãos pensamos, né? Morreram sem Deus.
Qual será a esperança? Qual será a perspectiva de vida? Será que morreram em Cristo? Será que morreram temente a Deus? Confessaram os seus pecados antes de dar o seu último fôlego de vida? Então vemos que a morte, ela, de certa forma, ela traz desesperança. Não pode mais ser feito nada por meio de pessoas que já morreram. Seus feitos morreram juntamente com as suas vidas. O que se pode muitas vezes notar de pessoas que já morreram são muitas vezes os grandes feitos, né? Com certeza, se alguém inventou, como o General Electric, que criou a geladeira, Thomas Edison, que criou a lâmpada, e tantos outros cientistas que deixaram o seu legado, que deixaram o seu invento, nós vamos usufruir muitas vezes aquele equipamento tecnológico, mas vamos nos esquecer de quem o inventou, né? Eu aposto que você esqueceu quem foi que inventou a lâmpada, né? Foi o fundador da General Electric, o Thomas Edison. Ele morreu, mas deixou os seus legados. E muitas pessoas que não criaram nada, vivenciaram sobre a face da terra e foram lá derrotados. Muitas vezes a gente olha para certas instituições e nós lembramos do fundador, né? Lei Maria da Penha, com certeza as mulheres que conseguiram uma reparação pelos danos que sofreram por agressão de alguns homens que receberam benefício, ela vai se lembrar, eu recebi um benefício da Lei Maria da Penha, mas muitas vezes se esquecem quem foi a Maria da Penha. É muito importante nós termos em mente isso, que o Deus com o qual nós estamos lidando é um Deus que traz a vida por meio da morte. Nós vemos que desde a queda do homem havia a promessa de vir um filho de mulher, o filho do homem, Deus encarnado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, para cumprir e reparar o que os filhos dos homens fizeram de errado, a começar por Adão em seu pecado. E vemos que pela morte do Senhor Jesus Cristo nós temos a vida, porque pela ressurreição dele cremos também, e assim nós seremos ressuscitados dentre os mortos. Então imaginem que ossos ressecados desse vale, trazia toda uma angústia, e se trazia lembrança. Esses exércitos lutaram bravamente, mas foram derrotados. Israel jamais novamente será uma nação. Nesta visão que o Senhor leva Ezequiel a andar de um lado para o outro, neste vale de ossos secos, Ezequiel contempla aquilo e vê, olha, se isto aqui representa a nação de Israel, não haverá mais condição jamais, porque foram derrotados, outros impérios se estabeleceram, tomaram nossas cidades, conquistaram tudo, estamos perdidos, estaremos logo esquecidos se não for registrado os feitos. Jamais talvez poderemos nos reorganizar como nação. Então Deus usa essa ilustração. E como eu disse, ele trabalha na mente de Ezequiel para suscitar a palavra de Deus. Suscitar na mente de Ezequiel um Deus que tem poder. E que quando ele profere uma palavra, e quando ele profere uma exortação e uma promessa, ele tem poder para fazer que esta palavra que está sendo pregada possa se cumprir. Eu já vi um profeta que só tem só os dois dentes caninos, sem nenhum dente na frente, mas ele fala com uma precisão, e quando ele profere a palavra de Deus, ele revela a verdade, o oculto e o profundo, aquilo que só a pessoa e Deus sabe. Ele cura os enfermos, ele realiza sinais, porque este Deus que ordena, este Deus que nos incumbe a avançar, pregando e difundindo esta palavra, esse Deus tem poder para cumprir a palavra que está sendo pregada. E aqui, nesse texto de Ezequiel, ele fala a Ezequiel. Veja no versículo 37:13. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão reviver? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Aqui nessa resposta vemos uma semelhança com o questionamento que Pedro assim recebeu do Senhor Jesus. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Por 3 vezes Jesus pergunta a Pedro
E aí, com certeza, ele se lembrou da noite em que ele negou o Senhor Jesus Cristo. Ele achou melhor dizer: Senhor, tu sabes se a minha palavra tem consistência, mas a tua palavra sim tem poder. A minha, por mais que eu afirme com convicção hoje eu estou cercado de uma circunstância em que eu posso dizer sim, mas eu posso estar acometido de uma circunstância que eu não poderei me sustentar. E aí eu irei fraquejar. Se nós não estivermos munidos do poder do Espírito Santo, nós iremos fraquejar. Eu digo isso porque no dia de Pentecoste, esse Espírito que vai levantar esse exército aqui, vai formar a nação de Israel, é o Espírito que desceu no Pentecoste e agora encorajou Pedro a enfrentar o Sinédrio, os mesmos que conspiraram e mataram o Senhor Jesus Cristo. Então, a palavra que Deus quer que nós profetizemos tem que ser por ordem dele, por comissão dele, as nossas vidas. Nós simplesmente seremos o canal confiante desta palavra. Nós cremos nessa palavra que foi Deus que mandou e assim a entregamos. É o que nós estamos fazendo aqui. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Nós assim fomos comissionados e nós não pregamos nada fora desta palavra, porque é a palavra a nós incumbida. E se for incumbida pelo Senhor Jesus Cristo, será um sucesso. Ela nunca voltará vazia, ela cumprirá o seu propósito na vida daquele que ouve e crê, pois os sinais acompanharão aos que creem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize sobre esses ossos e dize-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Morto ouve alguma coisa? Né? Morto não ouve mais. Como diz Salomão na sua sabedoria, ciente de que os mortos iam para um local de esquecimento e que jamais poderiam se comunicar com alguém no mundo dos vivos. Isso desmonta toda a doutrina kardecista e todos os ismos esotéricos onde a consulta de espírito de mortos jaz no esquecimento. Aqui nós vemos que Deus ordena para que estes ossos voltem à vida, indicando que os filhos de Israel, temente a Deus, o verdadeiro exército de Deus, mesmo que morram em batalha, continuam a viver na presença de Deus em outro patamar, em outro setor espiritual. Deus não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Os que temem a Deus, ainda que morram, viverão. Os que creem na existência, na palavra de que um Redentor virá, se estabelecerá sobre a terra como rei, esses vão vivenciar a eternidade. Quando Jó viveu sobre essa terra, temente a Deus, e todas as manhãs oferecendo holocaustos, ele cria que o Redentor dele vivia, que haveria de se estabelecer sobre a terra. E ele afirmou em fé, em meio às suas enfermidades, em meio à sua penúria, ele disse: ainda que eu morra, eu sei que o meu Redentor vive e que ele me vindicará, ele me ressuscitará dentre os mortos. Que a crença na época de Jó, segundo a lei oral, é de que todo aquele que obedece ao Senhor com temor, com adoração, haveria de ressuscitar por obras de justiça que testificassem a Deus diante das pessoas naquela época. Ele cria e por isso Jó com certeza estará conosco no grande dia. Então veja que Deus está estimulando a mente do profeta Ezequiel a trazer esperança. Porque com certeza os que estavam junto com Ezequiel ali, entre aqueles junto ao rio Quebar, aos exilados, foram levados cativos na segunda incursão de Nabucodonosor contra Judá, no ano 595, eles tinham esta situação, essa seguinte condição: estamos perdidos, Judá foi destruída, nós fomos levados cativos e jamais
retornaremos. Jamais seremos novamente uma nação. Incrível. Errais porque não conheceis as Escrituras. Antes mesmo que Nabucodonosor nascesse e fosse construir um grande império, Isaías já estava profetizando que Deus ia levantar um Redentor 70 anos após o cativeiro de Babilônia. Então Deus já estava levantando, Deus já tinha revelado que haveria de alguém de conquistar Judá e que depois de 70 anos, de forma precisa, Judá seria libertado por um Redentor. Um Redentor que não era judeu, um Redentor que era gentil, era persa, o príncipe Ciro que conquistou a cidade de Babilônia e forneceu o edito de libertação para que os judeus retornassem para Jerusalém. E a nação seria uma nação forte, novamente. Então aqui ele está suscitando a palavra. O povo estava sem esperança porque não tinha conhecimento da palavra. O povo morreu espiritualmente porque não tinha conhecimento da palavra. Veja o que Oséias nos disse, né? Meu povo padeceu, meu povo pereceu. Realmente, no ano 722, por incursão de Sargão e de Senaqueribe, vemos que a capital Samaria, a capital de Israel foi capturada por desobediência, porque seguiu os costumes culturais e pagãos do primeiro rei de Israel, que foi Jeroboão. Que coisa terrível! No ano 931, todos os reis de Israel foram pagãos, se misturaram com o paganismo e levaram a nação de Israel à derrocada em 722 a.C., pela falta do conhecimento de Deus. Por isso que na introdução deste culto eu fiz questão de enfatizar a conspiração invisível que de forma sutil luta contra a igreja, luta contra o povo de Deus, que é a deturpação da verdade. Deturpação esta que leva o homem à comodidade de tentar conviver com os seus pecados, tentar viver sem Deus, aceitar certos fatores, aceitar certas investidas que se misturam com o cristianismo e que vão levar a pessoa muitas vezes a práticas abomináveis, até mesmo na forma de se vestir, até mesmo nessas marcas que se confessionam, que se marcam nos corpos, as tatuagens, as vestimentas, o falar, a forma de agir, é gradativo, é de forma sutil, é de forma de conta-gotas. O inimigo peleja contra a igreja. E de forma sutil, muitas vezes vai tomando as estruturas por baixo. E pastores, às vezes, que abrem muitas concessões, acabam sendo contaminados. Se você tem dúvida do que eu estou falando, basta você olhar para o Vaticano. Observe as esculturas e todas as simbologias que existem ali no Vaticano. Até loja maçônica dentro do Vaticano existe. Toda a simbologia de Baal, as colunas que Deus mandou derribar, lá permanecem no Vaticano até os dias de hoje. Então é de forma sutil que o inimigo vai entrando, torcendo e corrompendo a doutrina, corrompendo os valores da Igreja de Cristo. Então foram padecidos por falta de conhecimento, por falta de nutrir a palavra de Deus em nossos corações. Quando deixamos de nutrir os nossos corações com a palavra de Deus, nós vamos deixar de colher o benefício. O Senhor Jesus Cristo disse: vós estáis santificados pela minha palavra. Então não adianta, não iremos longe se não permitirmos que esse alimento alimente a nossa alma. E não tem que ser uma vez por semana ou só no culto de domingo que você vai. Todos os dias nós temos que separar momentos na hora do almoço. Pegue a sua Bíblia, leia a palavra de Deus, escolha um texto, leia a palavra de Deus e permita que esta palavra exorte a tua vida, corrija você. Deus é um Deus que açoita quem Ele ama. Enquanto você não entender que a situação que você está passando é por consequência muitas vezes do seu próprio pecado, das suas más escolhas,
enquanto você não compreender e sentir nojo do pecado, muitas vezes a gente se perdura, vai passar por mais tempo nesses pecados. E por que passa muito tempo? Para que possamos compreender, para que possamos até mesmo, em momentos de luta e dificuldade, nos aproximarmos mais de Deus. E aí quando nós sairmos dessa provação, sairmos dessa fase de luta, nós estaremos muito mais apegados a Deus, com sentimento de gratidão, com muito mais desejo de sermos usados por Ele, para não cairmos novamente em armadilhas. Esse é o jeito de Deus agir. Então creia que Deus tem poder para ressuscitar mortos. Aqui Ele está dizendo, assim diz o Senhor Deus a estes ossos: farei entrar em vós o fôlego de vida e vivereis. Eu vou soprar o ruach. Quando Deus criou o homem, formou do pó da terra, Ele soprou em suas narinas, e o homem, o primeiro homem, Adão, adquiriu vida. Então vemos que Deus soprou o ruach em suas narinas. Vemos que quando Deus quer tratar acerca do seu Shachan, que está aí no versículo 37, 27, né, que é o espírito dele, a glória dele, aí nós vemos Ruach Elohim com letra maiúscula, porque é o Espírito de Deus. Em especial aqui é o fôlego de Deus, o Espírito que gera vida, o Espírito que vem de Deus e gera a noção do que é certo e o que é errado. Você sabe por que os homens têm noção do que é certo e o que é errado? A noção de ética, de moralidade, por meio do Espírito. Salomão diz que todos os homens possuem este Ruach, este Espírito que produz vida, a noção de ética, e ética que provém da ética do Deus soberano. Veja, sobre vós porém nervos farei aparecer carne, estenderei pele, porém o Espírito em vós e vivereis, e então sabereis que eu sou o Senhor. Deus disse lá no início, haja luz e houve luz. E foi criando, com a sua sabedoria, com o seu intelecto, Ele foi criando a fauna e a flora pela sua palavra, como nos diz o texto de Romanos capítulo 4, Ele nos diz que traz à existência as coisas que não existem. Ele cria a molécula, Ele cria a célula e traz à existência, segundo a sua sabedoria, aquilo que é bom, perfeito e agradável. A vontade de Deus se cumpre. E note que a vontade de Deus aqui é de trazer novamente a existência, fazer levantar novamente um exército forte, um exército que foi derrotado, como está dizendo no versículo 10, agora seria levantado um exército forte para prevalecer e mostrar que Israel é uma nação poderosa. Estou brincando? Israel é uma nação fraca? Nós estamos tão agradecidos quando vemos a presença de Benjamin Netanyahu no início do governo Bolsonaro. Como eu estou feliz! Como é bom saber que o Mossad, o serviço de inteligência israelense, está no Brasil para proteger o nosso presidente. Como é bom saber a caridade, a filantropia deste povo Israel, que forneceu os seus especialistas, os seus técnicos, para ajudarem diante desta catástrofe que ocorreu em Brumadinho, por negligência de governos anteriores, que fizeram vista grossa, receberam propina desta terrível empresa comandada por George Soros. Né? Não vamos entrar nesse detalhe, mas vemos que Israel forneceu tecnologia para estar ajudando as vítimas deste acidente terrível, desta negligência terrível que ocorreu em Brumadinho. Então vemos que Israel hoje, consolidado como nação, desde a data de 14 de maio de 1948, quando assim, por decisão da ONU, foi estabelecido o território que hoje ali está instalado, o povo de Israel. Todos os judeus que eram foragidos, dispersos ao longo da história, em especial os judeus alemães, que foragidos e depois da terrível fase do nazifascismo que se estabeleceu na Europa, puderam voltar e se instalar ali em Israel, tornaram Israel a maior potência econômica e democrática do Oriente Médio.
O que eu vejo nisso? Eu vejo o cumprimento nesses fatos que ocorreram de Israel se consolidando como uma nação poderosa economicamente. Eu vejo o cumprimento desse texto de Ezequiel, capítulo 37. Não só a ressurreição de um vale de ossos secos, mas como também na profecia das duas tábuas, que está do versículo 16, 37, 16 em diante. Israel se tornou uma grande nação. Isso mostra mais uma vez que o Deus ao qual servimos, Ele tem poder novamente. Uma nação que estaria fadada à derrota, ao esquecimento nos livros de história, se mostra o cumprimento e o alvo do amor de Deus. Pois Deus restabeleceu novamente, em 14 de maio de 1948, o povo de Israel, a nação de Israel, como nação forte, como um exército forte, está dizendo aí no versículo 37, 10. O que isso nos traz de garantia quando vemos que a nação de Israel se estabeleceu como nação? Você já leu lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, que a voz do arcanjo, ao soar de trombeta, os mortos ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos, também seremos agora transformados em corpos incorruptíveis. Aquilo que jaz morto, temente a Deus, que morreram em Cristo, e os tementes ao Senhor Jesus Cristo, serão elevados aos céus. Primeiro os que morreram em Cristo, depois nós, os que estivermos vivos. A matéria corrompida vai se transformar em matéria, em natureza incorruptível, imperecível. Às vezes você tem dúvida se o Senhor Jesus vai voltar, porque os anos se passam, as lutas aumentam, o relativismo moral vai tomando conta das igrejas, a corrupção vai tomando conta de todas as instituições, e você vai pensando, até quando o Senhor Jesus vai permitir todo esse mal instalado sobre a face da terra? Mas quando olhamos o cumprimento, em 14 de maio de 1948, nós vemos que Deus prometeu, depois de séculos, nem os judeus esperavam que isso ia acontecer no século XX. No século XX, a nação de Israel seria estabelecida novamente. Veja o que Isaías profetizou antes do profeta Ezequiel. Aqui em Isaías 66, do versículo 7 em diante, deu à luz, antes que entrasse em trabalho de parto. Deu à luz um filho, antes que lhe viessem as dores. Quem jamais ouviu isso? Quem viu essas coisa semelhante? Por acaso seria possível fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria